Boa tarde, Bia. Boa tarde, Vanieiro. Boa tarde a todos. Para a gente incluir todo mundo. Hoje a gente começa nossa live do mês e vamos ter aqui como convidada a professora Lília Schwartz. E vamos ter um debate, um bate-papo muito legal. Espero contar com a participação e a presença de todos vocês. Eu acho que ela já chegou por aqui. Deixa eu convidá-la. Cheguei. Chegou. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Jane? Tudo tranquilo. E com você? Tudo bom. Jane me segredou e colocou perfume para fazer essa live. A gente se arruma como se fosse sair de casa, né? A gente fica arrumadinho, né? Quase uma saída de casa. Então a gente tem que estar nos trinques, como a gente pode dizer. Totalmente nos trinques. Você tá bem? Tô bem. Tudo tranquilo aí em São Paulo, tempo? Aqui tá quente agora. E aí? Aqui tá no calor de sempre. Mesmo calor, né? É. Bem, hoje a gente está começando aqui, queria desde já registrar meu agradecimento com a professora Lília Schwartz, pela presença, por ter aceito fazer parte dessa live, desse projeto que a gente começou desde junho. E esse mês a gente dá início a debates muito ligados ao racismo, ligados à escravidão, como a gente vem acompanhando. E desde junho a gente tem, só para quem está chegando agora entender o projeto, a gente tem tido lives que debatem escravidão. Esse mês a gente vai debater muito mais racismo, começando hoje. E outros temas vão acompanhar a gente até dezembro, ao que tudo indica. Tá bom? Essa primeira live de hoje, que a gente começa a tratar sobre o tema do racismo no Brasil, com a presença da professora Lília Schwartz, vamos ter uma segunda live já anunciando hoje, no dia 22, com a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, e vamos seguir mês que vem com lives especiais, porque mês que vem, para quem não sabe, temos comemoração de emancipação política de Alagoas, então vamos discutir mais Alagoas. Então, cada mês é um tema dentro desse projeto que a gente vai encaminhando com lives. E hoje, só para apresentar aqui, a professora Lília Schwartz, para quem ainda não conhece, coisa que eu acho bem difícil. Possui graduação em História, mestrado em Antropologia, doutorado em Antropologia, e é professora titular da USP e professora visitante em Princeton. Entre outras coisas, tem grandes contribuições para a gente estar compreendendo o Brasil, desde o livro lá, Retratos, do retrato em branco e negro, lá na década de 80, até livros mais recentes, como sobre o autoritarismo brasileiro. E a gente está dentro de um contexto que ela ainda tem outras surpresas vindo aí para a gente, que já foi antecipado em outras lives, mas depois a gente pode até comentar um pouquinho aqui o que é que ainda vem por aí. E desde 2015 é colunista do jornal Nexo e consultora, curadora no caso, para histórias do MASP. É um prazer tê-la recebendo aqui. Eu vou desativar os comentários para a gente ficar visualizando todo mundo melhor. Deixa eu ver como é que faz isso. Aqui. Achei. Boa. Pronto. Vamos lá. Bem, muito obrigado e vamos em frente. E eu queria começar, como eu já trouxe aqui, um pouquinho da sua história. A gente sempre começa um pouco lá atrás. Eu queria começar perguntando o que é que te levou ao encontro das temáticas, como a gente vai falar hoje de escravidão e racismo no Brasil, como é que essas temáticas literalmente passaram a fazer parte da sua vida lá atrás? Foi uma influência de orientação, foi uma pesquisa, foi uma descoberta de arquivo? Como é que isso surgiu na sua vida, Lília? Então,
Isso começou muito cedo, né? Eu sou filha de pais europeus, né? Meu pai é francês, minha mãe é italiana, e meu pai sempre quis que nós estudássemos em escolas públicas, e eu fui estudar numa escola pública chamada Colégio Vocacional. E lá eu fiz grandes amigos de vida toda, amigos negros, amigos, enfim, muito diferentes do que eu conhecia, da minha experiência, da minha sociabilidade. Isso me ajudou muito. Depois eu entrei na história, eu tinha 2 avós historiadores não profissionais, entrei na história, e o meu primeiro trabalho na graduação foi a escravidão, e aí ainda com o professor Jaime Pinsky e o professor Fernando Novaes, foi sobre a escravidão em Ilha Bela, né, que se chamava Vila Bela. A partir de então eu entrei no tema e acho que é um tema da maior relevância por conta da sociedade em que a gente vive, né? Por conta do racismo que existe, né? Quiser podemos falar mais dos eventos recentes comigo, enfim, racismo estrutural esse que ninguém escapa, né? Todo mundo pode estar sujeito a isso. E desde então eu continuei nessa área e ela vai comigo, né? Então, meu mestrado é na área que se chama Retrato em Branco e Negro, o doutorado foi o Espetáculo das Raças, também na área. Depois, a minha livre docência foi o Nicolas Antonet, O Sol do Brasil, mas eu tinha muito a questão da escravidão. No Brasil, uma biografia, a escravidão é uma das grandes contradições para entender o Brasil, e sobre o autoritarismo eu começo e termino com a questão social, que eu acho que não há como entender o Brasil se a gente não partir por essa porta. É uma porta muito importante, como você bem coloca aí, entender o Brasil dentro dessa estrutura que a gente tem hoje, dentro dessa sociedade que se forma ao longo todos esses anos de Brasil existente para o mundo, digamos assim, sem entender o que acontece lá desde o século XVI, com a escravização, não só de indígenas, mas também de africanos que são trazidos para cá à força. É bem interessante a gente estar pensando, e eu fico me imaginando como esses temas vão surgindo, para você estar fazendo, por exemplo, Espetáculos das Raças foi o meu primeiro contato com a sua bibliografia. Desde lá para cá, eu vim me dando conta esses dias quantos livros eu tenho da Lida Schwartz. E aí eu fui lendo algumas anotações que eu tinha feito e como é interessante a gente interpretar o Brasil através da escravidão. É uma escravidão perversa, né? Isso a gente não tem como tirar, por mais que se fale, aqui foi melhor do que nos Estados Unidos. Não, não foi. Não tem como se colocar isso. Não tem escravidão boa. E aí eu fiquei também me perguntando, você já falou que foi uma tese, que foi uma dissertação, que foi depois a livre docência, mas eu fico me perguntando também como esses outros temas vão surgindo. Por exemplo, Lima Barreto. Como é que ele entrou na sua vida? Porque é um livro que já ganhou prêmios, é uma biografia premiada, e é um personagem que traz muito desse Brasil no século XIX, início do século XX. Como é que a gente enxerga ele dentro da sua história? Então, quando a gente diz que o racismo é estrutural, é porque ele está na gente também, né? Mesmo quem estuda, mesmo quem se considera, enfim, um entendido na área, escorrega e às vezes escorrega feio. Eu, por exemplo, tinha um curso que chamava História do Pensamento Social e quase não tinham não existiam no curso mulheres e não existiam negros, né? E é muito revelador se a gente pensar que agora, pelos últimos dados do IBGE, a população preta e parda, segundo os termos do IBGE, corresponde a 56,1%, né? Ou seja, o Brasil já é a maior, depois da Nigéria, é o maior país de população negra. E tem grandes intérpretes, né? Grandes, a gente pode falar de muitos, Clóvis Moura, Guerreiro Ramos, é uma enormidade de gente que poderíamos citar aqui. Rápida, a única pessoa negra que aparecia no curso era Lima Barreto, porque eu leio, acho que o livro que eu mais li na minha vida foi Triste Fim de Policarpo Quaresma, e em segundo lugar, Clara dos Anjos. Lima Barreto sempre me tocou profundamente, justamente porque ele trazia o Rio de Janeiro mais amplo, porque incluía os subúrbios, e porque, num contexto da Primeira República, que eu sempre estudei, num contexto, enfim, que se começou a gestar
o mito da democracia racial, Lima Barreto foi sempre uma voz divergente, né? Uma voz contraditória, uma voz ambivalente, mas ele sempre trouxe a questão da exclusão racial para o centro dos seus romances, para o centro da sua crônica, mesmo das suas cartas. Então, Lima Barreto sempre me desafiou muito. Mas eu tinha muito medo de fazer essa biografia. Lima Barreto conta com uma biografia muito boa de Assis Barbosa, conta com uma série de estudiosos excelentes, né? Então eu sempre me perguntava se eu teria elementos novos, né? Porque não adianta a gente fazer uma biografia se você vai só repetir o que foi dito, né? E Francisco de Assis Barbosa não foi só o seu biógrafo, escreveu uma biografia em 57, foi também a pessoa que trouxe a obra de Lima Barreto de volta para o cenário editorial. E aí eu fui me animando justamente porque eu estudo num grupo na USP que se chama NUMAS, Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferença, e que é um núcleo que estuda como a sociedade constrói marcadores, né, constrói diferenças como raça e etnia, gênero e sexo, região, geração, classe. E eu achei que é o que eu tentei no livro, era possível, através de Lima Barreto, afeto, né, muito afetada por ele, cruzar esses marcadores todos, né? Ele que era uma pessoa de subúrbio, então falar um pouco sobre a representação de subúrbio, ele que se definia como da geração dos jovens, então falar um pouco desse marcador de geração, ele que era negro, né? E usar muito a questão racial, trazer para frente. Eu tentei discutir a questão do gênero, como era difícil, né, para Lima Barreto, que era uma pessoa que entre dois mundos, e aí não estava exatamente nenhum. Então, foi um projeto muito longo, né? Eu dediquei 10 anos, né, a estudar Lima Barreto, e acho que, eu tenho certeza, Jean, foi o livro mais difícil de escrever, porque é um livro com muita alma, né? Um livro muito duro, porque fala muito dessa perspectiva falida do Brasil, né? Do que a República prometeu muita inclusão, mas com muita exclusão social. Isso. É interessante como ele consegue representar um pouco desse cenário. Aí você consegue estar trabalhando com isso, são 10 anos de pesquisa sobre um tema que você consegue estar trazendo para a gente para compreender esse Brasil na época do Lima Barreto. E aí, dentro ainda dessa época, né, de pensar outras épocas, de pensar o passado, eu fico me perguntando. E aí são várias questões, a gente poderia passar horas aqui conversando. Eu fico me perguntando como é que para nós historiadores, né, você também é uma historiadora, antropóloga, como é que a gente pode estar pensando, e aí o marcador social da raça, sem estar sendo anacrônico, por exemplo? Boa questão. Como é que a gente consegue fazer isso sem cometer anacronismo? Que é difícil, é um grande pecado para quem é historiador. Mas como é que isso seria possível dentro do seu ponto de vista? Então, o conceito de raça é um conceito em si datado. Você tem toda a razão na sua pergunta, né? Se a gente, outro dia eu estava conversando com uma série de biólogos, se a gente perguntar aos biólogos, eles vão dizer que o conceito de raça não se sustenta, porque só existe uma raça humana. Mas nós, humanos, nós não trabalhamos só com a biologia. A gente justamente trabalha com a perspectiva de que o que nos interessa entender é quando a sociedade e a cultura trapaceiam com a natureza. Então, eu acredito que se não existe o conceito de raça biológica, existe sim o conceito de raça social. Ou seja, a maneira como as pessoas constroem raça no seu dia a dia. Basta ver que esse é um tema absolutamente atual, né? Basta ver do genocídio negro, né? A gente tem dados, eu moro em São Paulo, a gente tem dados que durante a pandemia o índice de criminalidade caiu em São Paulo. No entanto, o genocídio negro por parte da Polícia do Estado aumentou. Então, é um tema absolutamente contemporâneo, né? Ou seja, a todo dia nós somos... fica muito evidente, né, a questão do racismo. Isso e ser os exemplos que a gente tem na sociedade, dos exemplos pessoais, né? Ou seja, são vários. Eu acho que nós vivemos, a gente precisa falar, inclusive, dos nossos erros, né? Para poder, essa é uma sociedade que precisa saber errar,
e precisa saber perdoar. A gente precisa saber falar dos nossos erros, e o racismo é uma questão que eu imagino que todo mundo já se deparou com ela, né? O mundo teria uma história para contar. Então, eu acho que não há nada de anacrônico. E, sobretudo, eu entendo muito bem, é uma pergunta ótima, eu não tentei fazer o livro responder, todo historiador vai ao passado com as questões presentes. Então, existe um anacronismo que a gente não escapa, né? Até um escritor que eu gosto muito, o Didi Eribon, né, que ele diz que é inescapável, né, ele faz quase um elogio do anacronismo, né, mas eu tentei ir ao Lima Barreto com questões do presente, que são as questões dos direitos civis, mas usando as palavras dele. Por isso, Jean, que eu sempre começo os capítulos e recheio os capítulos com as palavras do Lima Barreto, para tentar evitar essa situação plasmada, né, da gente plasmar o presente no passado, né, que não pode. Não, eu acho que a gente não pode, inclusive a gente tem que começar a entender os contextos de tudo. Se vai falar em tal período, tentar entender principalmente aquele contexto que o Lima Barreto, você faz isso mostrando como era o contexto daquela época. A gente precisa literalmente mergulhar para tentar entender um pouco das cabeças. É impossível a gente voltar para aquela realidade, mas como ofício do historiador, a gente tem que tentar entender aqueles contextos. É crucial para esse entendimento. E aí, dentro desse papel desses contextos, relendo anotações que eu tinha feito dentro das suas obras, vendo as questões de racismo, que estão permeadas constantemente, eu fiquei me perguntando se tem, e aí eu vou citar um caso muito específico dentro de uma pesquisa que eu já fiz, século XVIII, Pernambuco, Frei Jaboatão faz um discurso de exaltação aos pardos, e nesse discurso ele diz, que os pardos seriam melhores do que todas as outras raças. É um discurso de exaltação. Que de época em época surge. Se a gente observar, essas épocas elas mudam, mas a gente tem alguns discursos que se repetem. Então, como é que a gente pode, por exemplo, indicar? Você coloca muito bem lá no Espetáculo das Raças que existe uma mudança do pensamento do racismo biológico. Depois, mais na frente, a gente tem a raça transformada como cultura. E hoje a gente tem, literalmente, que todo mundo conhece, a raça como um conceito bem social, bem demarcado, e que a gente cada vez se aprofunda mais nesse conhecimento. A gente pode dizer que em cada época existe um estopim para isso. O que é que pode, por exemplo, ter causado essa mudança de pensamento da raça biológica, ela sendo trazida para a sociedade? Depois, quando chega lá Freire, que traz o mito da democracia racial. Esse mito, ele surge porque a sociedade tem a necessidade de algo. O que é que seria essa transformação na sociedade? Para a gente estar entendendo também como é que a sociedade está influenciando para que esses conceitos sejam aceitos. Eu acho importante a gente entender isso, para não estar por aí falando que os conceitos surgem do nada, como se fossem criados por si só. Então, a primeira coisa é que os conceitos, eles se dão em contexto, né? O significado surge em contexto. Não existe um significado em absoluto. A gente erra quando a gente pega um texto e tenta falar, como se existisse um conceito igual de pardo, né, para Frei Jaboatão 18 e pardo como a gente usa agora no IBGE. Não, é preciso ler bem a sua época. Essa é um dos grandes desafios do historiador, não é? Ou seja, tem que entrar, né? O Evaldo Cabral de Melo, que enfim, embaixador, mas um grande historiador acerca de Pernambuco colonial, dos holandeses, ele tem uma frase que eu gosto, que ele diz o seguinte: é preciso calçar os sapatos do morto, né? Em que sentido? Que é historiador fica só na superfície, você tem que, quase que como se fosse uma viagem, né? Você fica tão tomado por aquele contexto que é como se você, no caso de uma biografia, era como se esse personagem virasse um amigo íntimo, que às vezes você gosta, às vezes você detesta, às vezes você apoia, às vezes você fica decepcionado. Então, no que se refere ao conceito de raça, esse é um conceito muito escorregadio. Cada momento, a sociedade brasileira impôs os seus próprios significados.
a gente pensar no darwinismo racial, esse é um momento muito específico. Estamos falando do final do século XIX, momento de desmontagem da escravidão. Então, as elites tinham muita necessidade de construir outros modelos de subordinação. E como a escravidão estava acabando, nada melhor do que se amparar na biologia, né? Para dizer, olha, eles são inferiores mesmo, são degenerados, porque daí você tem um argumento. E o que acontece nos anos antes do mito da democracia racial, a gente pode pensar o que aconteceu no começo do século, com o surgimento do mito do branqueamento. A mesma coisa, como o Brasil muito apavorado com o pan-africanismo e com a política norte-americana, era preciso mostrar para os Estados Unidos que em 3 gerações nós seríamos brancos. É uma explicação contextual. Nos anos 30, estamos em outro momento, né? A biologia já não funciona mais, a grande paradigma é o paradigma do culturalismo, e você constrói essa imagem super falseada do mito da democracia racial. Agora, o que me importa pensar, Jean? Todo historiador, como eu tenho um lado muito grande de antropóloga, como você mesmo chamou a atenção, a gente tem que andar, nós somos um pouco equilibristas. Porque se o contexto determina os conceitos, quando eles viram muito fundamentais para a sua época, eles constroem a sua época. Então, o mito da democracia, ele escapou à sua época e passou a fazer sentido para um outro Brasil, o Brasil da ditadura militar, por exemplo. Então, por isso que eu, como antropóloga, eu sempre penso que a cultura, ela é reflexo do seu conceito, do seu contexto, né? Mas a cultura também produz o seu contexto. E a mesma coisa acontece com os conceitos propriamente. Os conceitos, eles são produto do seu momento, mas se eles pegam, eles passam a produzir o momento. Tá? Eles acabam produzindo, eles perdem o seu contexto. Então, essa corda bamba é uma questão teológica muito importante, né? Porque Lima Barreto, eu penso que eu tentei analisá-lo como uma pessoa no seu momento, mas mais que isso. Depois eu comecei a perceber como Lima Barreto produziu o seu momento. Então, esse lugar de equilibrista é muito importante que a gente mantenha. Então, a gente também faz uma historiografia muito simples, né? Muito apenas calcada nessa ideia de reflexo. Não é só reflexo, né? A gente tem que passar do reflexo, digamos assim, superar isso e conseguir trazer esse conceito-contexto, né? Quando ele tem importância, quando ele consegue mudar aquela época e marcar aquela época. E você falando aí do processo cultural, da coisa da biologia, do darwinismo biológico, eu me lembro de um autor que eu acho que ele é um pouco renegado, que é o Manuel Bonfim. Porque muitas das coisas que aí se coloca para Gilberto Freire, o Manuel Bonfim já falava, na época dele, a partir da medicina, né, que é a casa dele, a formação dele na medicina. E o Manuel Bonfim traz coisas, por exemplo, dele chamar os portugueses de carrapatos, de sanguessugas. E é importante a gente estar conhecendo certos autores em seus detalhes, para a gente não passar a perpetuar que épocas foram marcadas por outras pessoas que não trazem tanto significado. E pensar o Manuel Bonfim, eu gosto muito dele quando ele faz essas comparações, porque ele mistura a biologia, mistura muito bem a medicina, e faz uma análise social. Ele tenta situar o Brasil na América, ele tenta situar como era o Brasil daquele período, e pensar que ele parte da medicina para estar explicando tudo isso, como vários outros autores dentro daquela virada de século. Muito bacana você ter lembrado o Manuel Bonfim, que é um autor tão esquecido, né? Eu tenho a hipótese porque ele foi esquecido. Como você disse muito bem, quando ele escreveu o seu principal livro, que é América Latina, Males de Origem, né? Isso. Ele que era médico, ele trouxe, sim, vários conceitos da biologia para pensar a relação, né? Inclusive, o conceito que ele mais usa, salvo engano, é o conceito de parasitismo social. E ele chama Portugal de parasita, né? Ou seja,
O que é o parasita? É um elemento que gruda, que está no seu corpo, ele não tem não tem nada de propositivo, nada de positivo, ele só está lá para sugar o seu sangue, né? Isso é muito forte para o momento em que Manuel Bonfim falava, fortíssimo. Além do mais, o que aconteceu? Mas por que eu acho que ele sumiu? Ele se indispôs com um autor que era muito poderoso na época, que era Silvio Romero. Ele estabeleceu um debate. Essas coisas a gente também tem que entender, que tem um lado da historiografia, que é esse lado de história intelectual, que é muito importante. Não dá para entender um personagem só. Você tem que entender o personagem como ele se relaciona com os seus pares também, né? Como é que ele produz aí essa sociabilidade intelectual que é tão relevante, né? E o que acontece é que Manuel, ele tem um pensamento muito avançado para a sua época. Se a gente pensar, ele já fazia uma discussão neocolonial, né? Justamente atacava a nossa formação colonial, coisa que ninguém fazia nesse momento, só que ele bateu de frente com o Silvio Romero. Ao bater de frente, o Silvio Romero afundou com o Manuel Bonfim, entre outros. Então, eu acho que o Manuel tinha um pensamento muito avançado para o seu contexto, em primeiro lugar, e, além do mais, escolheu um inimigo muito forte, né? Então, esses são detalhes muito relevantes da história intelectual, e eu espero que Manuel Bonfim apareça mais na nossa literatura, né? No curso que eu te contei, que eu comecei falando do História, o Manuel Bonfim estava. Eu acho que a última edição dele é de 1997, não foi reeditado depois, né? Teve a primeira lá, quando ele lançou, e a segunda só lá em 97, né? E depois sumiu novamente. Espero que volte e que leiam o Manuel Bonfim para entender também aquele período, né? E uma outra coisa... Bacana, Janda, a gente pensar, desculpe só te interromper, é que ele está trabalhando com o conceito de América Latina. Se nós pensamos, o Brasil naquela época, os pensadores brasileiros tinham uma imaginação ou norte-americana ou uma imaginação europeia. Ou seja, e ele não, ele está dizendo, olha, nosso debate, né? Impressionante que o Brasil tem esse problema, né? Assim, não se imagina. Eu fui me conhecer latino-americana, né? Quando eu fui dar aula em Princeton, porque lá o Brasil faz parte do Portuguese Department, né? Então você faz parte da América Latina. Mas, assim, Jean, é impressionante como a gente não conhece a literatura tanto dos nossos vizinhos como a literatura caribenha. É muito interessante pensar nisso. O que é a imaginação política, né, Jean? Como é que ela conseguiu arraigar tanto a nossa sociedade que a grande frase, né? Vivemos de costa para a América Latina. É como se eles não fossem nossos vizinhos. E pensando ainda no que o Manuel Bonfim traz, naquele contexto que ele traz, tem também dentro da sua obra o conceito, como você está colocando lá, que o Brasil foi um laboratório tropical. Um experimento, um local de experimento. E aí tem autores como Lina Rodrigues, que fala do seu lugar lá da época, a inferioridade do mestiço. Como é que isso, o que é que você consideraria, num plano ideal, óbvio, a gente não está trabalhando com o real. E essa época marcou muito do Brasil que a gente tem hoje. Muito do que a gente tem e reflete, por exemplo, em atitudes racistas, em ações do cotidiano, vem do final do século XIX, vem de um colocar. A gente teve um episódio ontem, antes de ontem, não lembro, com o entregador do iFood, por exemplo, questionado sobre a cor da pele, que queria ter a pele. Isso é algo que se repete, a gente está acostumado a ver isso. Dentro dessa constelação, vamos dizer assim, de atitudes, o que é que a gente pode pensar que essa democracia, essa república, eu sei que é uma pergunta que dá uma tese, eu acho. O que é que essa república falhou para a gente ter um pleno exercício de uma democracia, de uma cidadania? Como é que a gente poderia estar encontrando caminhos que vão nos dizer o que é que está certo, o que é que está errado, além de sempre tentar aprender mais? O primeiro caminho é sempre aprender mais, né? E aprender, estudar, e ouvir, a escuta é muito importante, né? Eu acho Diálogo. que o diálogo, nossa, é tudo, né? Eu acho que o que acontece é que as teorias
final do 19 eram consideradas teorias científicas. Nina Rodrigues, por exemplo, que dava aula na Faculdade de Medicina da Bahia, né, e é o grande pai da medicina tropical, chamava na época, ele, quando foi à Europa, foi recebido como cientista. Então, é muito importante a gente saber que essas teorias do darwinismo racial eram teorias justificadas, afirmadas. Essas teorias caem a partir dos anos 30, mas nos anos 50, e olha, eu vou te dizer, até no final dos anos 90, o famoso caso do crime da Rua Cuba, onde o delegado ainda falava que resolveu um caso lá de assassinato por causa da fisionomia lombrosiana da pessoa estudada. Então, e Lombroso, só para ficar claro, era o grande inspirador de Nina Rodrigues, né? É o grande pai da antropologia criminal italiana, que escreveu L'Uomo Delinquente e La Donna Delinquente, o homem delinquente, e é o pai da teoria do racial, da interação racial. O que vai acontecer? Essa teoria científica passa a fazer parte da teoria do senso comum. Né? O que é a teoria do senso comum? É uma teoria poderosa. Quem fala muito Clifford Geertz, né, um antropólogo norte-americano, que ele fala a teoria do senso comum é uma teoria de imensa influência. Então, o que acontece no Brasil? Nós temos, nós passamos agora, estamos vivendo agora um momento muito importante, estamos vivendo esse momento único na história brasileira, que é um momento de crise econômica, social, crise política, crise moral e crise da saúde, né? Mas estamos vivendo também o momento da formação, por exemplo, do Manifesto por Coalizão de Direitos Negros, que é talvez o maior depois da formação do MNU, né, do Movimento Negro Unificado, em 1978. Essa formação da coalizão não é porque a situação está boa, não, porque se você pensar no texto do manifesto do Movimento Negro de 78, já estava a questão do genocídio negro. O símbolo para formar a coalizão, o manifesto foi a morte de Robson da Luz, que era um negro que foi num baile black, voltou, pegou uma banana na feira que ele trabalhava, e a polícia levou e ele desapareceu. Né? Falaram para a mulher dele, que estava grávida, que ele tinha desaparecido. Essa foi a resposta. Então, veja que em 78, a questão do genocídio negro já está colocada, em plena ditadura, e agora o manifesto que sai esse ano coloca de novo o tema do genocídio. Então, o que acontece? Nós temos uma Constituição ampla, uma Constituição que garante, né, quer dizer, garante plenos, enfim, poderes para vários setores, vários agentes. Temos também uma democracia falhada. Temos uma democracia que não lida com a maior parte dos seus brasileiros. Se a gente pensar que a democracia se pauta em instituições, em partidos, instituições democráticas, em partidos, em políticos, mas que tem dois elementos da democracia que se destacam quase como etos da democracia, igualdade e liberdade, a gente pode dizer que nós ainda não temos uma democracia para todos. Né? Basta a gente ver também, do outro lado, os exemplos que tivemos agora, o caso do desembargador, não foi? Que chegou para o rapaz e disse, fez uma espécie de ritual, você sabe. Com quem você está falando? O episódio no Rio, do casal de engenheiros que chegaram, cidadão não, engenheiro. Ou seja, a gente ainda vive numa sociedade muito salto alto. Para voltar ao Lima Barreto, ainda vivemos numa sociedade de doutores e ainda vivemos numa sociedade muito racista. Né? Então, é muito difícil a gente falar em democracia, que é uma forma de entender a política, mas que parte da ideia de inclusão social num país tão excludente. Né? Um país em que nos dados da educação, nos dados da saúde, nos dados do pleno emprego, nos dados do transporte, raça ainda é um plus da classificação. Ou seja, às vezes as pessoas falam, não, mas é que nem a população de baixa renda. Não é, né? Porque tem muitos exemplos que, como raça, é a mais. Se a gente pegar os dados da saúde, por exemplo, as mulheres negras são as que menos correm a medicina preventiva, a mamografia.
né? Esse é um dado simbolicamente forte, porque alguém pode dizer, elas não querem. Imagina se não querem. É a questão de que não podem, né? É uma outra situação. Se a gente pegar os dados da pandemia, a pandemia está atacando muito mais a população de baixa renda, e dentre a população de baixa renda, a população negra. Então, enfim, esses são dados gritantes do nosso passado e do nosso presente, que a gente não pode, né? A gente não pode deixar para lá. E acho que É, como é atuante, né? isso mostra como a gente está cercado por tudo isso, e muitas vezes a gente não se dá conta. Eu lembro que quando eu cheguei a ter mais contato com a literatura, com a pesquisa, e fui me relacionando com temáticas voltadas para a escravidão, eu passei a observar os locais que eu frequentava com um olho diferente, né? A gente sempre tem esse, como se fosse um estralo. E é impressionante como a gente chega em locais como restaurante e você olha para a cozinha, todo mundo na cozinha é negro. Você olha para quem está atendendo, também é negro, mas quem está lá fazendo o serviço de gerente normalmente é uma pessoa de pele mais clara. Quando você vai numa loja e muita gente que está na loja vendendo é negro. Como é que essa situação se perpetua? E se a gente voltar para o passado colonial, quem é que trabalhava, quem é que movimentava, quem é que eram as mãos e os braços? Era o povo negro. E esse genocídio que a gente encontra desde a ditadura, é um genocídio que a gente, se voltar no tempo, a gente encontra esse genocídio acontecendo desde lá do século XVI, quando começam a chegar os primeiros escravizados. A gente tem isso. É o genocídio do povo indígena, é o genocídio do povo negro, e a gente vai encontrando isso ao longo da história, quando chegam em alguns momentos o índio some da literatura da história. Ele é como se ele existisse lá como aquele índio idílico do período colonial, depois a gente tem poucas coisas sobre ele, depois ele surge na ditadura, na literatura que a gente mais conhece, e isso vem mudando ao longo do tempo. E assim, eu fico pensando que esse genocídio que a gente se depara dia a dia, com a polícia cada vez mais violenta, como se fossem velhos, novos capitães do mato, como é que isso afeta a realidade, né? A gente está tendo o exemplo do jovem essa semana que foi trocar um relógio e foi abordado dentro do shopping como se fosse um criminoso, e eu vi o questionamento da a mãe dele questionando. Ele precisa ir comigo no shopping? Ele precisa andar com alguém, porque se ele for sozinho ele vai ser confundido com um bandido? E a gente ainda tem muito essa relação dentro da nossa sociedade, infelizmente. Mas isso também seria uma das características do que você coloca como racismo à brasileira dentro da sua obra, Lívia? Tem mais características que trazem esse racismo à brasileira? Eu acho também do racismo à brasileira que muita gente pergunta por que a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, a população que se define como Afro-American, né, a afro-americana, ela corresponde a 11, 12% da população. E as pessoas perguntam, puxa vida, lá você tem 11, 12% da população fazem esse barulho, e aqui são 56% e não fazem. É porque o que acontece no brasileiro é que a sociedade brasileira tem que naturalizar essa situação. Entende? É muito impressionante que um país que viveu mais de 3 séculos sob o sistema escravocrata, que é um sistema absolutamente violento, se defina como uma sociedade pacífica. É muito estranho que uma sociedade que pratica esse genocídio, como você também disse, há tantos séculos, se defina como um melting pot, como se dizia, né? uma mistura de raças idealizada. Né? Então, isso me parece muito brasileiro, nesse sentido, porque diferente dos Estados Unidos, a sociedade brasileira é refratária a qualquer discussão desse. O professor Zé Murilo de Carvalho, ele chama a atenção que não há uma forma de nós chegarmos aos direitos. Tem gente que começa antes pelos direitos sociais, depois vai para os direitos. Nós começamos, sim, pelos sociais e entramos nos direitos civis muito tarde, só no final da década de 70. O que são os direitos civis? São os direitos à diferença. E acho que essa é uma sociedade que está demorando muito para atinar que a igualdade racial é um direito. Não é um favor dos brancos, né? E acho que isso é muito da nossa sociedade. É a tentativa que a sociedade branca, e por vezes as mídias
também, já tentam de deixar tudo invisível, silenciar esses casos, de não permitir que eles aflorem, entendeu? E isso que você fala, nós, como os óculos que vêm, como diz, eu gosto muito de um antropólogo que se chama Franz Boas, em que ele diz: o olho que vê é o órgão da tradição. Então nós usamos óculos, eu uso, mas todo mundo usa, porque a gente não consegue ver livremente. A gente só lê com o nosso filtro. Então é preciso treino para vocês, que você falou, que todos os seguranças são negros, que todos os vendedores são negros, mas se alguém negro entra para comprar, ele vai parar na blitz policial. E isso é o racismo brasileiro, é essa tentativa de ocultamento, né? Enfim, e o mito da democracia racial só teve tanto sucesso porque ele se entranhou na sociedade brasileira e fez com que a sociedade brasileira, durante muito tempo, se considerasse muito benevolente, né? De praticar o genocídio e a estratificação racial, enfim, a estratificação de gênero, né? Vários tipos de discriminação, né? Mas muito impressiona, né? Como é uma sociedade refratária a essa discussão, né? E é uma sociedade que precisa, ela sente a necessidade de estar demarcando as diferenças. Em vez de tentar integrar, de muita gente, de tentar buscar soluções. Óbvio que acontecem algumas soluções, a gente encontra isso. Mas é muito uma sociedade que se delimita, vamos dizer assim, que se satisfaz em ver a diferença como algo positivo. É uma sociedade bem marcada por isso. E já tem uma questão forte, eu sempre... que foi construída na base de uma equação fácil. Poucos mandam e muitos obedecem, né? Porque era a sociedade de poucos senhores, né? Uma sociedade também de muito desequilíbrio de gênero e sexo também, e uma sociedade profundamente patriarcal que se acostumou com esses rituais de mando e obediência, né? Eu sempre digo isso, que os grandes senhores da época colonial viraram os grandes nobres da época do Império, os coronéis da Primeira República, e por fim são essa bancada dos parentes que nós elegemos em 2018, né? Você vive num estado que eu não preciso dar lição para ninguém, mas tem uma grande parentela, que ficou no poder muito tempo. Então, isso me impressiona como nós naturalizamos também esse mando, esses poderes de mando e de obediência. E isso vem da nossa história e está absolutamente inscrito no nosso presente, né? Ou seja, essa ideia de uma elite, de elites, eu diria no plural, muito ligadas com a ideia de obediência, né? Com a ideia de mando, e que não tem nenhuma experiência com essa ideia, mas com uma ideia de república, de res pública, e com a ideia de cidadania, né? A ideia de cidades, né? E que parte do suposto de uma relação horizontal entre todos os cidadãos. Muito difícil de falar nisso no Brasil, né? Impressionante, né? É impressionante como isso fica demarcado quando a gente começa a observar melhor a nossa sociedade. Tem muita gente que não consegue enxergar isso, infelizmente, mas quando a gente consegue observar melhor a nossa sociedade, a gente consegue sentir a diferença, sentir a dor do outro, sentir que aquele outro não é tão diferente da gente, mas sim as condições que levaram ele àquela existência que demarca, e aí vem a política de Estado, vem o racismo estrutural, tem toda uma série de fatores que somam e dão esse caráter da diferença como um demarcador. Eu preciso me diferenciar do outro, independentemente de quem é esse outro. E aí tem uma questão que me veio na mente, que eu fiquei imaginando qual seria, e aí não sei se dá para a gente colocar isso, você colocou em alguns momentos, dá para a gente pensar, por exemplo, no período colonial, qual foi esse caráter da branquitude que impôs esse mandonismo, essa diferença, e dá para pensar como essa branquitude se pensa hoje, para estar relegando. Eu acho que o grande exemplo a gente teve com o entregador do iFood, de uma
uma coisa negativa que está acontecendo. Mas como essa diferenciação, esse local de mando, como é que ele passou a ser legitimado pela branquitude? Como é que ela absorve isso e passa a relegar como se fosse natural? Então, eu penso que o Brasil foi um país que, ele transformou a questão da escravidão, e quando eu falo da escravidão, eu estou me referindo também à escravidão indígena, né? Foi um país construído na linguagem da escravidão, e linguagem essa que construiu muitas consequências, né? Ou seja, porque nós nos acostumamos com essa ideia, primeiro, como eu já falei, de que poucos mandam e muitos obedecem, e segundo, aqueles que mandam são brancos, né? E os que obedecem são negros. Nós também, nós dois somos historiadores, Jean, a gente sabe que a historiografia que nós fazemos, oficialmente pelo menos, ainda é uma historiografia muito branca e europeia. Sem povo, muito sem gente, né? Sem rebelião, sem nada, né? Ou seja, os nossos grandes líderes são homens brancos e europeus. Está construindo, esses são pontos de construção de uma branquitude que é, de novo, invisível. Há pouco tempo nós começamos a branquitude e ela toma a nós todos, né? Todos nós caímos nessa trama da branquitude. Não dá para a gente falar de racismo sem a gente falar. É como falar de sol, o racismo, e não falar da sombra. Qual é a sombra? É a branquitude, né? Ou seja, é que as populações brancas, que historicamente são as mais favorecidas, historicamente as mais enriquecidas e que, portanto, têm mais acesso aos equipamentos urbanos, têm mais acesso à educação, têm mais acesso ao emprego, aos postos de direção. Isso tudo é a branquitude, né? São os privilégios que a branquitude garantiu e que acho que não só nós garantimos, eu sou branca também, uma mulher branca, de origem europeia, como eu disse, mas que nós também achamos que são privilégios que ninguém tira, né? Então, essa é a branquitude, né? É uma branquitude que não divide os postos, que não divide os lugares de evidência, né? E acho que é uma questão que vale para todos nós, e vale para mim, né? Vale para você, Jean. Então, enfim, porque, de fato, né, se o racismo é estrutural, é porque ele estrutura as nossas relações, né? Ele estrutura o nosso dia a dia. E se nós não formos muito provocados, nós vamos nos manter aí com esse mesmo padrão de comportamento. E uma coisa interessante de ser lembrada é sempre tentar pensar o outro, né? Não dá para a gente pensar em racismo e só falar de quem é negro. A gente também tem que pensar do outro lado, tentar se colocar no lugar do outro sempre, antes de tudo, eu acredito, para saber os impactos do que a gente está fazendo, do que a gente está propondo, do que a gente está falando, o que é que isso pode estar causando, ou que significado isso pode ter na interpretação do outro. É bem interessante de estar pensando isso, e ver como se estuda muito mais no Brasil, por exemplo, se tem muito mais notícia de estudo sobre negritude. Pouco se estuda, ou pouco se quer se vê a branquitude como também algo que precisa ser estudado. Esses privilégios precisam ser estudados. Essa relação precisa ser trazida à tona, emergir de alguma forma, e aí que virem livros, que surjam muito mais leituras para a gente estar fazendo e conhecendo. E acho que daqui a pouco a gente está sendo vencido pelo tempo. Deixa eu olhar aqui, daqui a pouco. Esse tempo que nos controla, né? Não temos aquele tempo como os indígenas, que é o tempo da natureza que está lá com a gente. Mas, assim, pensando aí no futuro, no que a gente está fazendo, como é que essas ações, como é que você vê, como é que você consegue enxergar que essas ações que a gente faz hoje, de estar combatendo, de estar trazendo para o debate, como é que isso já vem mudando o pensamento social brasileiro com relação ao racismo, se essas manifestações que a gente está vendo online, como é que esses grupos, como é que isso está ajudando de alguma forma? Eu sei que você está trabalhando num livro que tenta resgatar trajetórias de indivíduos que
não foram tão bem retratados ou que nunca foram retratados. Como é que isso, né, demanda, por exemplo, essa sua ação de estar trazendo um livro desse nesse momento, né? Ele, há algum tempo atrás, poderia ser um livro não pensado, mas hoje ele é um livro até necessário. Como é que essas demandas vão surgindo e vão estar sendo preenchidas? Como é que tu consegue enxergar isso? Bom, esse livro que você está mencionando é uma enciclopédia que eu estou fazendo com o Flávio Gomes, que é um historiador negro, um historiador, enfim, um grande especialista na história dos quilombos, na história negra, na história da resistência, nas histórias da labuta, da classe trabalhadora negra, e com o Jaime Laureano, que é um artista negro que, enfim, tem obras maravilhosas, né? E sobre a faz várias, uma das obras que eu gosto muito são os mapas que ele produz, né, em que ele reconta os nossos mapas, a ideia de genocídio, enfim, ele vai incluindo esses temas nos nossos mapas, que os nossos mapas também são muito silenciados, né, ou seja, só falam de uma determinada história. Esse projeto é um projeto que a gente vem fazendo há muito tempo, né? E é um projeto cuja grande... Nós também temos vários parceiros negros, são 40 artistas negros e negras que estão produzindo retratos, né? Porque a ideia um pouco é que a imaginação brasileira é muito branca, né? E que a gente tem que oferecer para as pessoas, né, outras formas de imaginar. Como a gente estava conversando aqui no comecinho aqui do nosso papo, que eu disse, olha, a cultura não é só reflexo, ela também produz, né? Então, quem sabe se nós produzirmos mais material, se nós produzirmos mais imagens, mais retratos, mais situações, a gente venha oferecer elementos para as pessoas se imaginarem de outras formas, como já estão se imaginando, né? O que é muito importante. Né? A gente, há muito tempo, agora já existem livros sobre branquitude, tem que ter muito mais, como você disse, mas já existem. Então, mostra como, finalmente, nós estamos sendo colocados, saindo da nossa área de conforto, né? Como nós também estamos sendo questionados, o que é da maior relevância, né? É preciso fazer isso, né? Se essa inquietação não surgir, a gente fica um pouco parado, como tudo na vida. E como a gente está chegando ao fim do nosso tempo, da nossa live, passou rapidinho, e tem uma frase no seu livro sobre autoritarismo que eu gosto muito dela, quando você está falando da função da história. Deixa eu ler ela aqui, que eu deixei ela bem anotada na minha frente. A função da história é, assim, deixar um lembrete sobre aquilo que se costuma fazer questão de esquecer. Para pensar a escravidão e o racismo no Brasil, a partir dessa afirmação que você traz no sobre autoritarismo, e encaminharmos para o nosso final, o que é que a gente não pode ou não deveria deixar de lado ao tratar sobre esses temas, dentro da sua visão? Essa frase é baseada numa frase de um historiador inglês, o Peter Burke, que ele dizia que existia um funcionário que era chamado de lembrete, e que ele era o cara que ia lá falar, Jean, você está me devendo tanto. Ele não esquecia, né? E o Peter Burke usa mesmo para o historiador, para dizer que o papel do historiador é deixar lembrete, né? Então, acho que no momento em que a gente vive, né, que é um momento tão paradoxal que a gente está falando aqui, que nós estamos discutindo branquitude, mas ao mesmo tempo é um momento em que nunca se matou tanto, né, e se matou sobretudo a população negra, né, que eu acho que a gente tem que deixar esse tipo de lembrete, que nós precisamos de mais trabalhos nessa área, e não só trabalhos, eu acho que isso é muito importante, que vitimizem os escravizados. Os escravizados foram vítimas, mas foram sempre protagonistas da sua história, né? Então, esse lado tem sido muito desenvolvido. Tem o professor Petrônio, que tem um trabalho sensacional e que mostra que em todo do pós-abolição sempre existiram escolas, ativismos. Tem o trabalho do professor Mário Medeiros, que mostra todas enfim, é impressionante a infinidade de iniciativas negras que ele vai coletando, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar a história por outro ângulo agora, né? E se os escravizados foram vítimas, eles não foram só vítimas, foram muito mais, né? Então, isso é muito importante, que venham também mais trabalhos sobre o protagonismo negro e uma agenda negra, né? Isso vai valer para nós brancos também. Nós podemos ser
aliados dessa luta, né? Eu Sim. espero, mas o protagonismo tem que ser já é e continuará sendo das populações negras brasileiras que têm dado show, né? No que se refere ao ativismo, no que se refere à cobrança contra a branquitude. Eu também não sou vítima, passei por um processo agora e aprendi muito sobre isso, né? Ou seja, como é preciso pensar que, por mais que a gente estude, ninguém está longe de praticar atos que são atos de racismo estrutural. Então, enfim, eu acho que é isso. A gente está num outro momento, num momento em que a gente tem que se abrir para novos, sobretudo, estudos com outras questões e com outros protagonismos, que são protagonismos que serão muito importantes para que seja um Brasil mais democrático e menos racista, não é? Oh, nem se fala de afastar cada vez mais esse fascismo que a gente está vendo Ou, emergir no Brasil, é, e conseguirmos mostrar, no caso, como o negro foi para além da escravidão, um ser atuante, um ser formador da nossa sociedade. É importantíssimo a gente ter isso bem demarcado para que parem, se as atitudes, as ações que não pensam no outro, a gente consiga diminuí-las. Lilian, e que o tempo está nos vencendo. sejam Oi? punidos, né? Sejam punidos, né? Essa é uma sociedade que não sabe punir, que não sabe ressarcir. A gente vai ter que falar disso, né? Em punição, em ressarcir. Muito obrigada, João. O que o João não falou, Muito que ele é um obrigado. grande amigo, é um amigo muito querido, importante, que eu carrego comigo, um grande historiador, né? Eu é que agradeço pela presença, acho que gostaram da live, eu só consegui abrir os comentários agora, acabei esquecendo também. É, mas, muitíssimo obrigado, pelas suas horas nesse sábado. Eu gosto sempre de agradecer, não é todo mundo que se dispõe ao sábado estar aqui, mas tenho Não. conseguido grandes pessoas, grandes contribuições. Muito obrigado, Lília, e até mais, até a próxima. Beijão. Obrigada, Jean. Tchau. Tchau.